Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com você. Eu sou o professor Bruno Guilhem. Vamos então começar a nossa sequência de aulas sobre planilhas eletrônicas. É isso aí, galera. Vamos falar sobre planilhas eletrônicas, coisa que a gente já tinha falado um pouquinho em sala de aula, né? E agora a gente vai mostrar um pouquinho aí para vocês, ó, o conceito de planilhas eletrônicas. Primeira coisa que a gente colocou em sala de aula e que você precisa visualizar aqui é que é o seguinte: as duas principais planilhas eletrônicas do mercado são Excel, tá? Que é do pacote Office, e o Calc. Excel e Calc, tudo bem? Essa aqui é da Microsoft, ou seja, está lá no pacote Office. E essa aqui é do LibreOffice, do BR Office, Open Office, e aí depende de como você quer chamar esse negocinho aí. Tudo bem? Tranquilão? Então, tanto o Excel como o Calc, né? Calc aqui é a abreviação de calculadora, são planilhas eletrônicas. Eu vou mostrar aqui no meu planilha no Excel, mas você tranquilamente pode estudar em qualquer um, que a funcionalidade matemática é a mesma, tá? A funcionalidade matemática é a mesma. Tudo bem? Tranquilão? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, vamos estudar uma coisa, devia estar aqui no título, mas não está, que eu gosto de chamar como estrutura da janela. Aí eu vou fazendo aqui, você pode pausar o vídeo, pode ficar tranquilo aí, tá? Pode assistir isso aqui 100 vezes, não paga nada mais por isso. Então, o que eu quero que você aprenda é que quando você olhar para a estrutura da janela, eu vou fazer um desenho bem porco aqui, mas é só para você ter noção de como é que vai funcionar. E eu quero que você saiba todas as informações que estão aqui dentro. Sabe falar o nome de cada uma delas? Sabe falar a estrutura? Tá? Então, a gente vai mudar aqui para a janelinha do Excel. Olha lá. E aqui eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Eu já tinha falado isso em sala de aula, mas aqui em cima nós temos a chamada barra de títulos, tá? Aqui em cima nós temos a chamada barra de títulos. Ah, não está escrevendo? Oh, coisa abençoada. Então, vou escrever assim, ó. Barra de títulos, tá? Aqui em cima, se você olhar bem, ó, ela compreende toda essa barra aqui, ó. Barra de títulos compreende toda essa barra aqui. Aqui do ladinho, aqui, ó, são os botões de ação da janela, tá? Os botões de ação da janela, aí, ó. Bacana? Tá, legal. Então aqui em cima, barra de títulos, acabou de ver. Aqui embaixo, nós temos a também chamada de faixa de opções ou faixa de menu, tá? Faixa de opções ou faixa de menu. Tá aqui, ó. É isso aqui. Dentro de cada um desses caras, ó, início, inserir, layout, fórmulas, dados, revisão, exibição, dentro de cada um deles, nós temos a estruturazinha aí que nós chamamos de faixa de opções, tá? Tá aqui, ó. Ou guia, ou galeria, beleza? Então, vou escrever aqui, ó. Aqui nós temos a galeria fonte. Galeria fonte. Galeria área de transferência. Tá vendo? Até aqui, ó, vem a galeria alinhamento. Tá aqui, ó, galeria, o nome dela tá aqui, alinhamento. E assim vai. A mais diferente, ou seja, aquilo que o Excel tem, que nenhum outro tem, é essas aqui, ó. Essa galeria número aqui, só tem no Excel. Essa galeriazinha aqui, ó, estilo, com essas formatações condicionais, etc., também só tem no Excel. Tá? Aí aqui, galera, ó, nós temos, aqui dentro, nós temos a caixa de nome, tá? Aqui chama caixa de nome, beleza? Vou até apagar isso aqui, vou colocar aqui, ó, para você lembrar. Caixa de nome. E essa barrinha aqui, onde você está vendo o SF de X, é a chamada barra de fórmulas, tá? Barra de fórmulas ou
né, barra de funções. Beleza? O nome mais correto, mais usado é fórmulas. Tá, legal. Agora a gente vai analisar a estrutura aqui dentro. Ó. Só para você visualizar, o nome da estrutura como um todo chama-se pasta. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, é a pasta. Certo? É a pasta. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo, nós temos as planilhas. Aqui embaixo nós temos as planilhas, certo? E aqui nós temos as células. Olha lá, a célula. Uma célula é o encontro de uma coluna com uma linha. Tá? Uma célula é o encontro de uma coluna com uma linha. Então a gente poderia escrever assim, ó, para você visualizar. Nós temos a pasta. Dentro da pasta nós temos as planilhas, que são essas numeradas de linhas e colunas aí. A planilha, ela é composta ou ela né, ela é um conjunto de células, e as células representam o encontro de uma linha com uma coluna. Ok? Isso aí. Então, dentro da pasta planilha, dentro da planilha célula, e a célula o encontro de uma linha com uma coluna. É isso que você está vendo nessa estrutura como um todo aqui. Beleza? É essa visualização que você tem que ver. Você percebeu que as colunas, elas são numeradas por letras? A, B, C, D, E, F, G, H. E as linhas são numeradas por números? E onde tem um número, onde aparece o número aqui, ó, né, o G, coluna G, nós chamamos de cabeçalho da coluna. Aqui no número 8, que nós chamamos de cabeçalho da linha. E aqui, no encontro das colunas com as linhas, esse cara aqui nós chamamos de cabeçalho da planilha. Tudo bem? Você vai entender o porquê dele. Porque se eu quiser selecionar toda a extensão da planilha, toda, sem pestanejar, você vai clicar aqui no cabeçalho da planilha. Se eu quiser selecionar toda a coluna, eu vou clicar aqui no cabeçalho da coluna. Se eu quiser selecionar toda a linha, você vai clicar aqui no cabeçalho da linha. Para isso que serve. Tudo bem? Agora que você deu uma passeada geral aí pela estrutura da planilha, etc. Bacaninha? Agora que você deu uma passeada geral aí por essa estrutura, eu quero voltar a mostrar para você o seguinte. Eu vou clicar aqui, ó, no cabeçalho da coluna, tá vendo? Desculpa, no cabeçalho da planilha, aqui, ó, e selecionei toda a planilha. Se eu clicar aqui, ó, no cabeçalho da coluna, eu seleciono toda a coluna. Se eu clicar aqui no cabeçalho da linha, eu seleciono toda a linha. Bacana. Uma outra pergunta, as colunas vão até que letra, ó? Ela vai até Z, depois ela vai de AA, AB, AC, até... Exatamente, isso que você está pensando mesmo. ZZ. Olha lá, ó, ZZ. Depois ela começa até, ó, Ctrl setinha para a direita, vai na última coluna. Até a última coluna é XFD. Ctrl setinha para a esquerda, no seu teclado, volta para a primeira coluna. E as linhas, galera? As linhas, elas vão até aqui, ó. A linha 1.048.576, tá? 1.048.576. Tá aí as linhas. Legal? Então tá. Então nós temos aí uma estrutura. Você acabou de enxergar a estrutura da janela. Isso é importante de ver, tá? E agora vamos começar a utilizar, a executar operações aqui de fato. Bacana? Para a gente executar operações de fato, eu vou aqui no nosso quadro, nossa lousa virtual aqui, para a gente poder conversar um pouco mais. E eu vou escrever aqui para você. Deixa lá, rapaz. Mexe não. Ah, isso. Ó. Vou escrever o seguinte. Aqui, vamos escrever. Como é que você faz para iniciar uma operação?
Professor, por que você está perguntando isso? Porque no Excel, se você acompanhar, no Excel, se eu escrever aqui valores, e eu escrever aqui números, deixar uma planilha pronta aqui para a gente poder usar. Tem. Senhores, se a gente imaginar esses dados aqui, e você falar para mim assim, olha, eu quero fazer uma operação de adição. Eu quero somar 2 mais 2. Por que ele não fez a conta? O Excel não é um calculista nato? O Excel não é um programa de cálculos? É. Mas se eu quiser, por exemplo, somar a célula B1, olha, lembrando, tá? Lembrando que nós damos nome às células, os nomes, as células são numeradas primeiro pelo nome da coluna, então é célula B3, ok? Ou seja, é essa célula aqui, ó, é a célula referente à coluna B, linha 3, tá bom? A célula G8H2, 3, tudo bem? Então, se eu quiser pegar a célula B1, que tem o valor 2, somar com a célula B6, que tem o valor 5. Então, vou fazer assim, ó, B1 mais B5. Por que ele não fez a conta? A pergunta é, o que está acontecendo que ele não está executando a operação? Está faltando o comando para iniciar a operação. E esse comando para iniciar a operação, a gente vai precisar visualizar agora. Quais são os principais comandos para iniciar uma operação? Eu disse para você que são os comandos de igual, o comando de mais e o sinal de mais e o sinal de menos. Para todas as planilhas eletrônicas, tanto Excel como Calc, esses são os principais comandos. Certo? Então eu posso começar uma fórmula assim, ó, igual a 6 mais C9. Óbvio que tem que saber o que tem lá nas células, né? Ou eu posso começar a fórmula assim, ó, mais B1 mais C2. Pode assim também? Também pode. Mas, por enquanto, entretanto, se eu começar com o sinal de menos, e aqui, o julgamento aqui, eu posso começar com o sinal de menos? Posso. Eu posso começar com o sinal de menos? Posso. Legal? Entenda? Posso. Então, ele vai interferir no resultado? Vai. Porque é matemática. Menos alguma coisa, você vai mudar o sinal, você vai fazer uma operação com o sinal. Mas a pergunta antes é, mas o sinal de menos pode ser usado para iniciar a operação? Pode. Então, se eu colocar aqui, ó, menos C2 mais C3, você vai ver que esse menos vai interferir aqui. Óbvio, se tivesse um parênteses em tudo, ia interferir no todo. Tá? Então, voltando aqui, ó, para a operação. Voltando lá para o Excel, o que a gente vê? Se eu ver aqui e colocar aqui o sinal de igual, automaticamente ele vai fazer o quê? Realizar a operação. Olha lá. Coloquei o sinal de igual, ele automaticamente fez a conta. Tá vendo aí? Aqui é a mesma coisa. Se eu coloco o sinal de mais, ele vai fazer. B1 vale quanto? Vale número 2. B5 vale número 1. Vai ficar 2 mais 1. 3. Tudo bem? Dá uma olhada agora, se eu começar essa fórmula aqui com o sinal de menos.
matematicamente vai ser menos 2 mais 2. Ou seja, ele vai fazer a conta. A minha pergunta para você, ele vai fazer a operação? Vai. E o resultado vai ser 0. É isso aí. Ele vai fazer a operação? Vai. E o resultado vai ser 0. Ok? Fechado então, galera. Fechado demais. Tá aí, ó. Para você curtir, para você visualizar. Tá? Como é que inicia uma operação. A gente vai fazer outras coisas complexas. Mas eu tenho uma observação. Eu tenho uma observação para a gente postar aqui, que é a seguinte observação. Existe um sinal, eu vou até mudar aqui a cor para você visualizar melhor. Existe um sinal que é o arroba. O arroba só pode ser utilizado no Excel, só pode ser utilizado no Excel se vier o quê? Se vier antecedendo uma função, ou seja, uma palavra, uma coisa escrita. Então não pode ser uma operação, tem que ser uma função. Mas professor, o que é uma função? Uma função é uma palavrinha que você vai colocar. Exemplo, ó. Se você colocar aqui, vamos tirar esse menos, o arroba, por certo, ele não vai funcionar, ele vai dar um erro. Ele fala, olha, a fórmula digitada contém um erro. Mas se você colocar aqui a palavra arroba, soma, como isso aqui é uma função e é uma função válida no Excel, a operação de adição ela é representada pela função de soma, então ele vai executar, ó lá, sem nenhum problema, a resposta vai ser 4. Óbvio que você não precisava disso tudo, e depois ele sumiu com o arroba para deixar só o igual, tá? Para deixar só o igual. É só para dizer que no Calc, na planilha eletrônica do Calc, você não consegue usar essa função de arroba. Não consegue usar o arroba. No Calc, você só consegue usar o igual, mais ou menos. Pelo menos por enquanto. Eles podem atualizar com o tempo. Tranquilão? Bacana? Ok. Passamos então agora para um elemento realmente importante aqui, que é as operações que a gente costuma fazer com o Excel ou Calc. Então, eu vou colocar aqui, ó. Comandos de operações. Comando de operações básicas. Você vai descobrir uma coisa legal aqui da própria informática, né? Que está relacionada no Excel. O Excel ele não tem um comando, ele não tem uma função para subtração nem para divisão, porque correria o risco na operação de divisão de você ter que, por exemplo, dividir por 0, tá? Então ele preferiu não colocar uma função porque ela não passaria numa auditoria. Mas vamos lá. Os símbolos que você usa no Excel para realizar as operações básicas. Então, vou colocar aqui, ó, o acento circunflexo é a exponenciação. Então, se eu quero 2 elevado a 3, ok? Se eu quiser calcular a raiz quadrada, que é x elevado a meio, eu vou poder usar o acento circunflexo. Beleza? Ótimo. Depois nós temos o sinal de asterisco. Asterisco significa o quê? Multiplicação. A barra Windows, tá? Significa divisão. O sinal de mais, a operação de adição. Operação, né? Soma não é operação. Soma é o comando. E o tracinho hífen, a subtração. Fechou? Nós temos aí professor, por exemplo, lá em linguagem de programação, porcentagem é o resto da divisão. Aqui não. Aqui é porcentagem mesmo. Tá? É só para deixar isso claro, a galera às vezes pergunta. Tá? Aqui é porcentagem mesmo. E aí essa porcentagem tem uma confusão louca, né, nas operações do Excel aí. Agora eu quero colocar uma coisa muito importante. Quero escrever aqui, ó, vou escrever aqui. Uma coisa que você vai precisar bastante, vou até mudar a cor do negócio, vamos mudar, operar em outra cor aqui, ó, que é, vamos ver se dá pra gente, ó, a ordem de execução.
Deixa eu tirar. Sai daí, Bruno. Tchau, obrigado. A ordem de execução. Jovens, o que é isso? Ordem de execução é aquilo que a professora de matemática te ensinou e a gente vai estritamente obedecer, porque o Excel não inventa nada. Então, pela ordem de execução, o que a professora falou para você? Primeiro a gente resolve os parênteses. Lembra que a professora de matemática falava, né? Que você chamava ela de tia? Falava assim, primeiro você elimina os parênteses. Não é bom isso? Primeiro eliminar os parênteses? Eita, coisa boa, né? Mas aqui é parênteses, viu? Não vai confundir, pelo amor de Deus. E depois? Depois a gente vai fazer a exponenciação. Depois a gente vai fazer o quê? A divisão e ou multiplicação na ordem que aparecerem da esquerda para a direita. Depois vai fazer a adição e ou subtração na ordem que aparecerem da esquerda para a direita. Gente, aqui não há nenhum princípio que a gente tenha saltado. A gente só está copiando da matemática. Acontece que nós temos um problema grave no Excel, que é a visualização. A visualização das operações, ela é sempre o quê? Sempre o quê? Linear. Isso é um problema. Visualizar assim é um problema. Então, eu quero que a gente treine bastante isso para você perceber aí as ações. Quer ver? Eu vou escrever algumas operações aqui. Vou escrever assim, ó, igual, ou seja, da agora em diante, toda e qualquer operação que a gente for fazer aqui, nós vamos fazer usando o igual. Tá? Não há operação no Excel sem o igual. Então aqui, igual, vou pegar B1, acento circunflexo, B6. E eu quero saber quanto que dá essa operação. Quanto que dá essa operação? Olha, essa operação, matematicamente falando, ela vai ser 2, que é o que vale B1, tá? B1 vale 2, elevado a 5. Essa é a operação aqui. E isso é o mesmo, né, que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é igual a 32. Tudo bem? Então, é o resultado da nossa operação aqui, ó. Vamos lá. Você entendeu o papel do acento circunflexo? Ótimo. Por certo, então, que se você quisesse calcular a raiz quadrada, ó, existe uma operação chamada raiz, tá? Eu quero calcular a raiz quadrada de 144. Bacana? Então, a raiz 144 vai me dar o resultado. Mas, eu também poderia usar assim. Poderia fazer assim, ó. 144 acento circunflexo, acento circunflexo meio. Beleza? O que dá? Desculpa, gente. Você entendeu pela ordem de execução o que ele fez ali, né? Exatamente. O que ele fez ali? Ele primeiro executou a operação de elevar por 1, entendeu? Depois que dividiu por 2, por isso deu 72. Olha lá, ó. Gente, aqui, ó, sem o parênteses, ele pegou 144, elevou a 1, 144. Dividido por 2, 72, tá? Por isso que deu 72 na outra. Você tinha que ter colocado o parênteses aí para entender que é elevado a aquele coeficiente. Tudo bem? Entendeu, então, a ordem de execução? Então, vamos pegar essa operação aqui, ó. Vamos pegar essa operação aqui para a gente fechar esse bloco da aula. Me diz, pensa, pausa o vídeo e me responda quanto que dá o resultado dessa operação. É importante visualizar isso aqui, porque se fosse em matemática, tá? Pausa o vídeo aí e verifica quanto que vai dar a resposta. Eu vou te mostrar. A resposta vai ser para... Será que é parecido com o seu? Fez? Fez? Por que 0? E aí? Tem que ter um motivo. Deixa eu ver se tá faltando caso decimal aqui, ó.
Vamos colocar elemento por elemento aqui, para você entender. Ó. Quanto vale B1? B1 vale 2. B2 vale 2. C2 vale 2. Então aqui é menos, aqui é mais 2. D1 vale, vou colocar entre parênteses aqui, ó, menos 2 dividido por menos 1. Tudo bem? É D1 menos 2 dividido por menos 1. Olha lá. Então, tem menos 2 dividido por menos 1 dá mais 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 vai dar 0. Tá, presta atenção numa coisa. Se eu mudasse isso aqui, ó. Se eu mudasse isso aqui, ó. Colocasse aqui o menos e aqui um vezes. O que será que acontece agora? Tenta fazer. Tenta fazer. Olha lá, ó. Vai dar 4. Viu aí? Tá. Galera, presta atenção numa coisa. O que eu tô querendo te mostrar é que existe uma dificuldade natural de enxergar isso aqui, ou não. Quem não teve dificuldade, parabéns, não tem nenhum problema. Porque essas ações, elas acontecem na linear, ou seja, você tem que analisar a conta de forma linear. Se fosse matemática, o professor iria fazer isso aqui assim, ó. B1 mais B2 vezes C2, certo? Menos D1, aí ele colocar aqui, ó, dividido por D2. Percebeu que aqui não é uma visão linear, que é uma visão bidimensional? Tudo bem? Uma visão bidimensional da coisa. Então fica mais fácil de enxergar essa divisão separada, subtraindo com essa multiplicação separada. Aqui não, a coisa é bem linear. Para a gente fechar, e se eu colocasse assim, ó, quanto que é? 3 mais 3 vezes 3, 3. Quanto que dá isso aqui? Pausa o vídeo e faz a conta. Tenta fazer a conta antes de eu postar o resultado. Beleza? Ok, senhoras e senhores. Vamos dar o resultado para você. O que você achou aí? 30. Exatamente. Olha lá. Eu vou mostrar. Olha, aqui nada mais é do que 3 mais 3 vezes 3. Agora, presta atenção. Olha que loucura. 3 elevado a 3. E isso aqui. Isso aqui. Esse 3 elevado a 3. Esse 3 dividido por 3. Visualizar assim é muito mais fácil que visualizar assim. Mas aqui não é um curso de matemática, é um curso de Excel. E é assim que ele vai escrever. Por isso que eu preciso que você treine isso. Para você entender como escrever e como escrever certo. Essa é a grande dificuldade de modelar, de fazer as instruções certas aqui. Tá? Então ficou, ó, 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é 27. Tudo bem? Corta esse 3 com esse 3. Ficou 27 mais 3, 30. Óbvio que olhando para cá, talvez fique um pouco mais difícil, um pouco mais chato. Mas tá aí. Então, galera, a gente parou, a gente fechou aqui, ó, nosso primeiro bloco, tá? Nossa primeira etapa aí de estudo do Excel, que é você estudar a estrutura, as operações básicas, tá? A estrutura, as operações básicas, a janela. E aí, eu quero que você treine as operações básicas. Como assim, professor? Como que eu treino isso? Você vai inventar algumas equações e tentar entender qual é o resultado delas. Para você conseguir fazer os exercícios corretamente. Tudo bem? Do mais, qualquer coisa, entre em contato. Meu e-mail tá aí, tá? Meu e-mail tá aí, meu WhatsApp, você tem aí, eu mandei no fórum. Pergunta, manda e-mail pro professor, fica à vontade, tira suas dúvidas para a gente poder caminhar
com esse conteúdo aí, beleza? Então no próximo bloco, na próxima aula a gente volta aí para encerrar um pouquinho mais, vamos falar de funções, vamos falar de botões, etc. Valeu, tchau, obrigado.